pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Ricardo Assunção, Despertar. E hoje, dando seguimento àquela proposta que nós antecipamos, que teria algumas perguntas, alguns questionamentos. Nós estamos sendo questionados repetidamente sobre um tema, sobre um assunto muito interessante. E a proposta do canal é responder assuntos atuais. Promover na mente daqueles que assistem uma solução, uma resposta, um alento, uma configuração positiva em relação ao tema proposto. Muitas perguntas repetidas em relação à sociedade, ao mundo atual, às notícias atuais, como administrar todas essas informações que nós passamos aqui, todos esses detalhes, todas essas técnicas, e conviver com um mundo tão conturbado. O período pós-pandemia tem demonstrado que não houve uma desaceleração de violência, de acontecimentos trágicos. Estamos até, inclusive, neste momento, numa guerra entre Rússia, entre Ucrânia, e a não desaceleração desses acontecimentos faz questionar as pessoas como lidar com as questões espirituais, as questões de Jesus, todas essas informações edificantes, maravilhosas, e conviver com um mundo tão complexo. Essa é uma situação que talvez você dissesse, agora eu peguei ele, como é que ele vai responder tudo isso? O tema de hoje eu intitulei Jesus Cristo, governador espiritual do planeta Terra. Nós desejamos muito responder as perguntas de forma que seja capaz de alimentar essa dúvida que todos têm. Mas vamos lá. Esperamos que vocês compreendam e sigam os nossos pensamentos, as nossas ideias, a fim de juntos trazermos soluções e evoluirmos nesse momento. O planeta realmente está vivendo uma realidade muito complicada. Estamos na iminência de transformação para um planeta de regeneração, onde o bem estará em evidência e este momento ainda não se vê isso. Porém, eu tenho uma frase que eu repito e os amigos espirituais têm repetido também, e eu concordo, porque o olhar que nós temos para essa frase faz com que a gente visualize o que ela diz. O bem na Terra nunca foi tão maravilhoso como está sendo agora. Como, Ricardo? E todos esses acontecimentos que a gente diariamente assiste. O que nós precisamos compreender é que a mesma potencialidade que você tem para conectar com notícias ruins, com acontecimentos ruins, você terá para conectar com boas notícias. Você terá para o olhar positivo, para o crescimento de uma criança que dança, para a criança que sai da sinaleira e se torna um doutor, para aquela criança que está doente e está se recuperando, para acontecimentos positivos em torno do planeta. A mesma busca de notícias positivas, você potencializa para notícias negativas. Isso é importante. E quando você investe em notícias positivas, aquilo cresce. A mesma coisa acontece com o mal. É isso que é necessário entender. As ações que não são legais, que a gente está preocupado, que as pessoas estão questionando, existem dois aspectos que precisam ser dissecados em relação a isso. Um é o processo de vigilância. Muitas vezes o infortúnio ocorre por invigilante daquele que é vítima. A invigilância em relação à sua vida, aos seus pensamentos, às suas ações, às suas companhias. Isso tudo a gente já estudou em vidas anteriores. Isso tudo gera uma frequência, uma vibração e conecta exatamente com o tipo de vibrações comuns a que você está emanando. Isso já foi estudado aqui. Então, esse é um aspecto que não pode ser esquecido. Não existe determinismo, lembra? Você pode influenciar os acontecimentos da sua vida de acordo com o que você está vibrando, pensando, emanando. Isso é importante que se diga. Outro é um aspecto de acontecimento por uma questão de resgate, por uma questão de necessidade de crescimento daquele que é vítima. Esse é um outro aspecto que precisaríamos de mais tempo para dissecar. O que agora precisamos compreender é que apesar de todos os acontecimentos que você pode dizer aí na sua casa, que não deixam de ocorrer, que não são bons, mas o bem ainda está se fazendo presente.
As equipes estão vindo ao planeta. As soluções estão surgindo. A paciência é um elemento que nós precisamos ter para compreender e para sintonizar que esse bem não está longe de nós. O que ocorre efetivamente, e é preciso que você compreenda, é a sua sintonia e perceber o bem. É como se uma porta tivesse aberta ou fechada. Se você conecta com o bem, você abre essa porta. Se você não está conectado com o bem, essa porta está fechada. E a educação daqueles que representam o bem não invade aquilo que você não permitiu. Então é necessário compreender que o mal não está pior pela incursão do bem no planeta, pela vibração do bem no planeta. Existem técnicas, existem orientações muito fortes que as pessoas às vezes não querem ouvir. Como exercitar a presença do bem? Você tem uma televisão que tem vários canais, tem canais de adulto, tem canais de criança, tem várias opções que você pode fazer quando você liga a sua TV. E você automaticamente muda de acordo com o seu apetite. A energia espiritual, ela também transita dessa forma. Você tem, e a gente tem orientado aqui, procedimentos para desenvolver e abrir esses portais espirituais. É uma prece que tem que ser constante, mas verdadeira. Não precisa balbuciar, repetir preces longas, a gente já teve um vídeo específico sobre isso. Às vezes até o silêncio, o teu silêncio é uma prece. Quando você fecha-se em tranquilidade e para ouvir aquilo que vem do alto, constitui uma prece. A conexão que você pode fazer, conforme eu dei o exemplo da TV, em optar por algo que você acha que vai lhe trazer tranquilidade. Você já está tão angustiado, vai conectar com programas angustiados, com programas onde a gente liga a TV muitas vezes e vê descer o sangue pela tela da TV. Outra opção interessante que muitos não gostam, mas que é efetivo, a gente gosta de colocar aqui, a leitura edificante. A proposta de uma frase, de uma motivação, de uma sugestão inteligente através dos livros. Uma música mais calma, mais tranquila, que reverbere sentimentos mais produtivos, mais equilibrados para você. Então, opções existem diversas. E se não houver a fé para que esses elementos, que esses antídotos possam favorecer aquele que investe na paz, na tranquilidade, no convívio com soluções saudáveis, isso não vai acontecer. Logicamente, se a minha mente não desacelera, eu não consigo a conexão com essas saídas, com essas soluções. Isso é muito efetivo. E o Jesus Cristo que nós amamos continua mais do que antes, presente em nossas vidas. A gente tem dado exemplos aqui, até infantis, quando a gente diz assim, na hora que você está agitado, muitas vezes você nem percebe que está sendo carregado. Lembra de pegadas na areia, que a gente já citou aqui? Na hora que você nunca imagina, não sabe quantos livramentos já ocorreram num dia que você não tem noção. De saúde, de acidente, vários acontecimentos milagrosos na sua vida, vamos usar esse nome, que você não tem condições de mensurar. Então a presença do Cristo em tua vida é uma presença presente, não é uma presença efêmera. Nós podemos afirmar que o bem nunca esteve tão presente no planeta como agora. Acabamos de passar por uma pandemia, e essa pandemia nos levava a questionar o que seria naquele instante e o pós-pandemia. E oficialmente a OMS já determinou o fim da doença. O período pandêmico já passou. E os problemas continuam, mas muitas mentes não quiseram amadurecer com o que ocorreu no planeta. Nós precisamos amadurecer no sentido de utilizar as técnicas sugeridas do bem e observar os efeitos que essas técnicas vão surtir na nossa vida. Quando eu penso exatamente que tudo que está acontecendo é a falta da incursão do bem, eu já estou fora desse sentido. Eu já estou desconectado com isso. Eu já estou abrindo um viés negativo, achando que os acontecimentos são a proliferação do mal. Tudo bem,
mas nós não podemos ver que isso é a maioria, que isso é a evidência. A evidência é o bem existente e nós não estamos com olhar para isso. Precisamos aguçar os nossos olhares e virar a nossa consciência para perceber que ainda é uma evidência a presença do bem em nossas vidas. Esse é um questionamento que eu falo a todos os que estão repetidamente me perguntando. Como lidar com as questões mais comuns do nosso dia a dia, que interferem no meu dia a dia, que me deixam triste, que não me fazem alavancar a esperança, a expectativa, a boa nova, a proposta positiva que você está trazendo. É exatamente conectando através das técnicas que aqui foram sugeridas. O alimento positivo, o pensamento efetivamente edificante, a presença e a conexão com grupos que falem do bem, que repercutam o bem em tudo que fazem. O trazer de músicas, conforme foi repetido aqui, e a oração sistemática. Esses são elementos imediatos que vão reequilibrar o seu ambiente, a tua casa, o teu lar. Traga esses elementos diariamente para o seu dia a dia e perceba os efeitos que isso vai ocorrer na sua vida. Jesus, quando aceitou a proposta, foi por amor. E ao vencer a proposta, apesar de muitos acharem que o momento da cruz foi um momento de tristeza, foi um momento de derrota, foi um momento de amor, foi um momento da vitória do amor sobre a morte, que Jesus venceu a morte. E ele recebe do Cristo a governança espiritual do nosso planeta, onde ele o faz de forma tão eficiente. As conexões dos espíritos luminosos, as conexões do nome que você quiser dizer, continua existindo em nossa orbe. Faça ajuste com esses irmãos, mantenha sintonia com eles, equilibre o teu estado vibracional, a tua frequência espiritual e perceba quanta bondade existe no nosso planeta. E agora, para conectar com essas equipes, eu convido você, juntamente com esses irmãos que aqui se encontram, para vibrar pelo bem do nosso planeta. Para segurar a mão desses homens que têm a capacidade de assinar decretos de guerra, de ódio, para fazer com que o bem que está presente se represente no coração daqueles que não conseguem ver. Vamos orar. Querido amigo Jesus, a presença do bem, o estímulo do bem, o fortalecimento do bem diante a todos os acontecimentos nefastos do planeta, não é uma decisão do governador espiritual, de ti, Jesus, nós sabemos. E que esses que não estão conseguindo sintonizar com o bem, perceber a presença do bem, apesar de todas as degenerescências morais que ocorrem no nosso planeta, que possa acalmar-se e sintonizar com a presença tão bondosa, tão caridosa que se faz em nossas vidas. Existe uma frase pueril, uma frase infantil que diz: até o que era para dar errado dará certo. E que nós percebamos que diariamente estamos sendo assessorados por esse bem. Estão sendo evitados tantos acontecimentos que não temos a necessidade de viver. E que pensemos que a orientação que vem do alto é de que tudo que nós temos em nossas vidas, temos a capacidade de conviver, de superar, de vencer. Fica conosco, amigo Jesus, agora e sempre. E este canal Despertar estará aqui para te ajudar, te auxiliar, para te fazer conectar com esse bem. Até o próximo vídeo. Despertar.